Bom, então, agora que a gente já tem as nossas categorias, nós podemos ir desenhar as zonas a partir então da ferramenta zona. No momento que você selecionar a ferramenta, habilitar, vai aparecer essa barra de parâmetros. Bom, um dos parâmetros é o vegetal, a camada onde ela vai ficar guardada, né? Que já vem pré-configurada zona, então está bem organizado. Aqui a gente tem o método de geometria. Eu vou iniciar com esse método de geometria polilinha, porque o ambiente que eu quero zonear, né, estabelecer como zona, ele tem uma geometria irregular, que é essa área de entrada, que eu vou chamar de hall, e eu vou numerar, colocar o número 1 como número dessa zona. E eu vou colocar ela na categoria de circulação, porque não é uma área de estar, realmente é uma área mais de passagem. Então, essa zona aqui, ela, como é um projeto bem aberto, é uma planta mais livre, mais aberta, não tem muitas paredes delimitando. Então, eu vou usar essas linhas guias aqui para me ajudar a delimitar onde começa e onde termina essa zona. Então é isso, aí a gente começa a clicar, a gente vai dar toda a volta aqui nesse ambiente, né? Eu vou fazer por fora das paredes. E aí quando a gente terminar aqui, a gente vai clicar 2 vezes no meio para finalizar o comando. Tá? Então, vamos começar. Observe que aqui aparece uma paleta flutuante, tá? Eu estou usando a primeira opção da paleta, que é o segmento reto. Se vocês tiverem, por acaso, algum elemento curvo na planta, aí vocês podem optar por alguma dessas outras opções, ferramentas adicionais aqui. Que são, na verdade, vários métodos de desenhar uma curva. Um arco, no caso, né? E aqui eu termino o perímetro. E aí vai aparecer esse martelinho, que é a finalização do comando. Eu vou dar um duplo clique no ponto onde eu quero que o rótulo da zona, que é a descrição da zona, fique. Então eu posso, em geral, a gente coloca bem no meio, tá? Um clique já foi suficiente. E aí apareceu. O que eu já fiz uma pré-definição desse rótulo para que fique apenas o nome do ambiente e a área. Tá, isso a gente vai. Eu já vou mostrar em seguida como se faz. Então, no momento que eu terminei, a ferramenta ainda está funcionando. Aqui eu vou dar um ESC para sair, né, dela, só para a gente não sair clicando e fazendo zona. Eu vou desligar essas linhas guias que já não me interessam mais. Bom, um dos elementos de visualização da zona é o perímetro dela. No caso aqui está invisível. Eu posso tanto estabelecer uma trama para essa zona como linhas de contorno aqui nos parâmetros dela. Então, por exemplo, aqui a linha de contorno está desligada. Eu posso ligar e aí ela já começa a ficar visível, que nesse momento pode ser interessante enquanto a gente está desenhando a zona. E depois, mais adiante, a gente pode desligar, né? O tamanho da fonte vai estar refletindo a escala. Então, quando a gente está numa escala 1:50, que vai ser a escala mais ou menos que a gente vai usar no final, pode ser tanto 1:50, talvez 1:75 se o projeto for muito grande, mas enfim. É mais ou menos essa escala que nós vamos depois. Essa descrição da zona vai aparecer lá no final do trabalho, né? Então é interessante que a gente já deixe numa escala aproximada. Mas se eu vou diminuindo, por exemplo, eu ponho 1 para 200. Bom, aqui ele já vai se adaptar. Como já nem cabia mais o texto ali, porque o texto ia ficar muito grande para ele ficar legível, ele já até mudou. Ele colocou o número do meu código aqui dessa zona, tá? E aí, se você coloca não para 100, o tamanho da fonte aí já fica compatível, né? Então, se por acaso o texto ficou muito grande para o local, tem algumas estratégias de escala aqui que vão ter alguma influência, né? Mas o importante eu já tenho em vista aqui. Se a gente vai usar a escala 1 para 50, então a gente já pode deixar mais ou menos organizado onde a gente quer, tá?
Eu vou fazer um outro desenho aqui, só para mostrar o outro método de geometria antes de partir para essa configuração do rótulo. Então, eu vou habilitar a ferramenta Zona e eu vou escolher o método de geometria retangular com 2 pontos. E eu vou chamar essa zona agora, eu vou chamar de lavabo, que vai ser uma área de serviço. Eu vou chamar de número, e vai ser o número 2, o código dele. Então, agora com 2 cliques, porque é uma geometria mais simples, né? Eu termino e aí finalizo posicionando o rótulo. Então, essa aqui é a ferramenta em si. Agora nós vamos configurar o rótulo da ferramenta.